Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A pauta desse programa é coletiva, isso porque você pode contribuir enviando e-mail para direito@ufn.edu.br, fazendo as suas sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, como eu sempre faço questão de referir. Este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, muita satisfação, recebe o professor Luiz Gustavo Durigon. Seja bem-vindo. Sr. Cristiano, muito obrigado, agradeço o convite, a oportunidade. Sem dúvida nenhuma, honra estar aqui, né, participando desse programa que a gente sabe que tem tradição e também com o professor aí que é a referência no processo civil. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, professor. Mas eu quero já te perguntar assim de início, né, uma pergunta assim bem, né, forte assim na tua área, a área do direito penal, uma área ostensiva, uma área interessante. Tá difícil para lecionar direito penal e processo penal hoje, professor, diante de tudo que está acontecendo no Brasil? Eu diria que não. Eu diria que não. Fácil nunca foi, né? Mas o interessante de lecionar direito penal e processo penal é sempre tentar, ao menos eu sempre parti dessa perspectiva, né? De trazer cotejos teóricos e práticos, né? Nunca me agradou muito aquela concepção de trabalhar só teoricamente, né? E também nunca me agradou muito aquela concepção de trabalhar só na prática, porque a prática é assim, né? Sim. Porque a gente sabe que, mesmo quem trabalha na perspectiva, não, as práticas são assim, no fundo tem algum autor por trás que está legitimando aquela prática, né? Então, especialmente processo penal, a conjugação, né, de sair um pouco do romantismo, aspas, acadêmico e trazer aspectos práticos, né, mas não trabalhando com coisas como se fossem organismos estanques, porque eu particularmente acho que essa postura epistemológica, acadêmica, especialmente a área de processo, não é das mais adequadas, né? E o Brasil é um prato cheio para trabalhar processo penal, né, direito penal, criminologia, políticas criminais, sejam por episódios do nosso cotidiano mais próximo das comarcas onde estamos alocados, seja a nível nacional, né? Então, eu diria, claro, brincando um pouco, há uma certa complexidade, há uma certa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, né, especialmente quando se rompe em postulados constitucionais, democráticos, convencionais, de que o Brasil é signatário, nos dá muito exemplo e muita casuística para a sala de aula, para cotejarmos com a teoria, né? Mas como é que tu visualiza assim esse cenário de, eu vou denominar aqui de forma livre, tá? De protagonismo judicial, de, né, atuação dos tribunais de uma forma diferente. A gente parece que está vendo isso hoje. E o povo também, ele parte dessa mesma percepção. Tu acha que nós estamos vendo um momento diferente em relação a isso ou sempre foi assim? Então, um pouco do que eu trago no livro, que né, nos provocou a estar aqui também, não como uma história de museu, não como buscar aportes antes do 18, antes do Iluminismo, antes da Revolução. Certo. Não para trazer essa história de museu, mas tentar identificar determinadas perenidades inquisitórias que se mantêm mesmo no mundo contemporâneo, digital, tecnológico, de vigilância líquida e tal. De uma certa forma, esses instrumentos de vigilância e controle se mantêm presentes, né, num quadro da história e num quadro contemporâneo, né? E sabemos que um processo penal do período inquisitivo, antes do 18, e claro, acho que não seria o ideal aqui entrar nesses aportes históricos, fica às vezes um pouco chato de conversar, né? Mas importante, professor. Isso sempre se teve um certo ativismo, né? Até porque sempre se teve uma confusão entre as funções, entre as partes e os sujeitos do processo, né? Então, era muito comum nós termos juízes com iniciativa probatória, juiz fazendo vezes como parte, certo, né, num período que nós passamos aí do quadro da história, que depois, enfim, Beccaria denunciou, né, vários autores aí buscaram trazer luzes para o processo, digamos assim, né. E, claro, hoje não nessa perspectiva, assim, de séculos passados, né, e até dos sistemas de punição, ninguém vai ter
a loucura de dizer que as pessoas estão sendo queimadas nas fogueiras, né? Mas temos um sistema prisional do medievo, né? Sim. E algumas manifestações, alguns movimentos que o próprio Código de Processo Penal permite, e indo mais diretamente no questionamento feito, que os tribunais atuam, né? Ainda permite alguns movimentos do judiciário, de uma maneira geral. Isso não é uma crítica aos juízes, nada disso. Estou falando de sistemas processuais. Certo, né? normal. E a academia também Estamos falando teoricamente. Perfeito. Né? Alguns movimentos se mantêm, né? Como, por exemplo, quando se concede um habeas corpus, o próprio magistrado tem que ex officio recorrer para o tribunal. Perfeito. Né? Como é que você, que não é parte, vai recorrer para o tribunal de você mesmo, né? Então, como que fica a imparcialidade nesse cenário? Como que fica aquilo que a gente leciona desde a TGP? Certo. E a ideia é trabalhar um processo penal que se desvincule um pouquinho dessa TGP, com todo o respeito aos civilistas e os processualistas civis. Mas a origem é semelhante. É semelhante, e a gente sabe que as engrenagens de contraditório no processo penal é uma, no processo civil é outra. A revelia no processo civil é uma, para o processo penal já não serve, a imparcialidade tem outros vetores, né? Então, eu acredito que há, sim, determinados ativismos, né? Mas também muito quando outros sujeitos ou outros órgãos se omitem, né? De agir quando deveria agir. Sim. E aí podemos, enfim, sem paixões políticas, mas que é um universo. Sabe que parte disso que nós estamos conversando aqui, tu trabalha no Genealogia do Contraditório Processual Penal, professor. Eu vou pedir para os nossos colegas aqui fazerem umas imagens do livro, mas eu quero, segurando o livro aqui, quero te perguntar, professor, essas incursões históricas, assim, que você deu uma pincelada agora, você acha importante trabalhar com isso na graduação, trabalhar com isso em sala de aula? Como é que tu vê esse cenário, assim, também histórico, professor? Eu acho importante isso particularmente, te confesso. É importante porque, de uma certa forma, o senso comum comunga dessas questões, né? E não que nós, que nos intitulamos, talvez juristas seja demais, mas estudantes de direito, né? Em homenagem ao Dia do Estudante aí, que teve há pouco tempo, né? Sim. Mas acho que cabe a nós fazermos a inquietude, né, acadêmica, né? Porque os profissionais de amanhã são os que estão nas nossas salas de aulas, né? Então é interessante que se saiba de onde que as coisas surgiram, né? Por que não devemos alimentar Não é que o senso comum nunca tenha razão, mas o senso comum não pode ditar as regras de um processo, né? Desde Carnelucci procurando estruturar, né? No processo penal, onde tem o velho ditado aquele, né, professor Cristiano, onde a fumaça a fogo não nos serve, né? Não nos serve. Se o juiz está em dúvida, em tese, Carnelucci vai dizer, o processo está resolvido, se está em dúvida, tu não tem que buscar provas se você está em dúvida no processo penal. Então, algumas coisas que, especialmente o graduando que entra, né, para estudar, ele se choca, às vezes, né, com postulados que, enfim, não fomos nós que inventamos, né? Não fomos nós que inventamos, e está bem demarcado na Constituição Federal, está bem demarcado nos tratados que somos signatários, né? E eu acho que sim, é importante sim fazer esses... Porque, na verdade, nós temos um CPP antes da Constituição, né, que passou por várias reformas, mas que não teve ainda uma matriz constitucional própria. Né? Esse é um problema. E esse é um problema, e eu diria de difícil, às vezes, até interpretação. Né? Se nós pegarmos assim, o pacote anticrime, que recentemente, né, entrou em vigor, e o Supremo foi o que trouxe, paradoxalmente, a ideia do juiz de garantias por um ministro da Justiça que, na época, era contra o juiz de garantias. Né? Essa, às vezes, é a grande... Quando a gente fala em política, que o livro trata um pouquinho, política criminal, não estamos falando em política partidária, que não nos interessa enquanto objeto de estudo, é lá para ciência política e tal. Mas política criminal é aquela que o processo penal se comunica, né? E nós tivemos isso, é uma gangorra, né? Ora dentro de uma própria legislação, como o pacote anticrime, vem ideias mais humanistas, enfim, de garantias e tal, ora a própria legislação traz ideias mais autoritárias e assim vai, né?
E o juiz de garantias nasceu nesse cenário, né? E aí o próprio Supremo foi lá e acabou por mitigar e sobrou quase nada dele, de uma ideia originária que traria essa democraticidade ao processo penal que grande parte dos professores que lecionam o processo penal no Brasil, sobre essa matriz, denunciam, bate palma, buscam, né? Há algum tempo, né? Tu é um professor que foi forjado originalmente na sangria da advocacia, né, Guto? Sim. E eu te pergunto, assim, tu vê muita diferença entre o que acontece no mundo da vida processual, penal, e do que a gente faz dentro de sala de aula em relação a essa matéria? É muito diferente? É uma questão interessante, viu, professor Cristiano, porque assim, ó, o que me levou a buscar a investigação neste objeto, nesse recorte, né, foi um pouco dessa inquietude prática. Né? Rapidamente, assim, no mestrado tive que estudar Luhmann, né? Não foi interessante, uma mega teoria, há muita crítica, às vezes sem conhecer um pouco sobre o que ela é. Eu acho que ela nos serve, sim, quando objeto de macroanálise dos sistemas. Eu acho que ela tem a sua potência, digamos assim, né? Embora haja um rechaço até dos próprios penalistas, né? E muitos confundindo o que o Jacobs fez do Luhmann. Isso sim é um problema, com o direito penal do inimigo. O Luhmann em si não traz isso, mas enfim. Quando eu fui para o doutoramento, eu sempre quis, o dia que eu for fazer um doutorado, eu quero trazer o que eu, aspas, sofro no dia a dia, né? Sofro no dia a dia. E o contraditório foi meu prato cheio, né? Porque até a gente trabalha um pouquinho no livro, né? Tipo, basta o respeito ao contraditório. Quantas e quantas decisões a gente vê que a gente... Não, mas o contraditório não foi respeitado aqui, o contraditório não foi observado lá. Né? E recebemos decisões no sentido... Não, mas o contraditório foi respeitado, ponto. Aí o contraditório foi respeitado, muitas vezes serve no início do processo, serve na fase probatória, serve na fase recursal, serve na fase da execução penal. E isso, de uma certa forma, sempre me incomodou. Mas como assim foi respeitado? Tem aqui cinco pontos, 5 teses, não sequer se manifestaram sobre uma delas. Né? Aí eu tenho que bater nos tribunais com embargo de declaração para fazer subir e tal, toda aquela ginástica que tu sabe melhor que eu. Nisso o processo penal e o processo civil estão muito próximos, professor. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Né? E talvez... especialmente agora a partir de novas tecnologias, enfim, né? Se a gente pegar aí STF com sistemas de algoritmos para receber recursos, né? Exato. Quando eu fiz minha graduação em 98, isso era inimaginável, uma questão dessa natureza, né? Nem se falava em inteligência artificial, nada. Em software para fazer... E a gente também não imaginava que isso fosse acontecer, né? Vamos ser honestos. Não. E no processo penal, por exemplo, na fase inicial da investigação preliminar, com mais potência de problemas, digamos assim, né? Quando se tem policiamentos preditivos, né? Instrumentos tecnológicos que, de uma certa forma, estão numa espécie de pré-investigação, que não se sabe se entra para o universo da investigação, de que maneira que entra, e o pior, quando isso invade o terreno processual, sem um recebimento da denúncia que possa filtrar esses elementos, né? E temos um Supremo Tribunal Federal dizendo que o recebimento da denúncia não precisa ser fundamentado, né? Em que pese a Constituição diga que é nulidade se não é. Então, tem muito pano para manga, né? Tem muito pano para manga. Acho que uma cultura defensiva teria que ser repensada. Então, acabou me mostrando aqui nessa conversa que está difícil de lecionar direito penal e processo penal, hein, professor? Eu quero te agradecer pela presença. Eu sei que as agendas são super apertadas, né? Mas as portas do programa aqui sempre abertas ao amigo. Professor Cristiano, muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo programa, que a gente sabe que tem tradição aí em Santa Maria e dentro do AFN. Muito obrigado, professor. Obrigado pela presença. Muito obrigado. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Um grande abraço e até a próxima.